Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Vamos então aos gráficos. Nosso primeiro gráfico aqui, os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether diretamente da exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais segundo o nosso software Wild Horses melhor representa o seu comportamento, e o fundo do gráfico traz uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges Binance, OKEX e Huobi. De acordo com quantos Jesus padrão, esse total agregado se encontra acima da média nos últimos 59 dias. E aí o que nós vemos, estamos aí no centro de um canal de baixa, então por si só uma movimentação que permitiria deslocamento em ambos os sentidos. Estamos com fraco volume. Na última vez que nós tivemos fraco volume, nós fomos sucedidos por uma alta sem volume, mas up is up, como diz James Rickard, alta é sempre bom. E aí nós podemos ter então a segunda possibilidade, que é uma estabilidade, ou seja, uma movimentação lateral em função de uma espécie de consenso do mercado de que esse patamar de preços é adequado por enquanto. Então, dentro do histórico recente, a gente pode ter uma expectativa de alta. Como nós tivemos aqui uma alta sem volume, os preços poderiam ser facilmente guiados. A gente lembra que todas as quedas foram acompanhadas com bastante volume, então a não ser que mais volume ingresse no mercado, nós acreditamos aí que os preços devam se manter numa estabilidade, quem sabe ter uma leve alta, provavelmente de curta duração. Então a gente está aí na casa dos 10k, a gente vê, como a gente já comentou, com dificuldade os preços passando 12k, em especial porque agora o topo desse canal está passando exatamente por esse nível. Isso não quer dizer que a gente não descarta possibilidades de recuos adicionais, mas a gente acredita que eles devem ficar acima dos 9k6. A gente já comentou isso no nosso grupo de alertas Wild Hordes. Aliás, considere fazer parte desse nosso grupo. Mais sobre isso no final da nossa transmissão. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa no final do dia de hoje. Nós temos aí 10.377, uma leve alta em relação a esse momento atual. A gente está aí logo abaixo dos 10k. Ao final do dia de hoje, essa é a nossa expectativa, no intervalo admitido de 9k8 a 10k8, então a gente vê um range aí na casa dos 5% de variação, então 2,5 para cima, 2,5 para baixo. Uma média de erro que é equivalente ao dobro da variação diária, e a gente vê uma correlação aí também bastante baixa com o volume, o que explica aí a manutenção dos preços nesse nível com essa correlação, ou seja, eles não estão explicando os preços. É por isso então que é possível essa combinação, na nossa opinião estranha, um volume tão baixo nos preços ainda nesse nível alto. Aparentemente, para quem veio de 14k, não é mais tão alto assim. Vamos dar uma olhada no próximo par que a gente preparou para vocês. Nós temos aí então o Ripple. Então, Ripple, faz tempo que a gente não faz análise, na semana passada a gente acabou não fazendo em função das movimentações bruscas do mercado. A Ripple então cotado em Tether, um canal de baixo que não é surpresa, e a gente vê aqui que os períodos de baixo volume aí não foram muito positivos aí para a cotação, já que na primeira parte, então ainda no mês de junho, nós tivemos aí sim uma ascensão, mas essa aqui coincidiu, a gente não pode esquecer, com a segunda a quarta semana de junho, onde a Bitcoin subiu, então a Ripple conseguiu se valorizar de forma semelhante. A partir daí ela fez um topo e caiu, só que a gente pode ver aqui que as recuperações que ela teve foram bem aquém do que a movimentação que a Bitcoin teve, ou seja, o topo aqui correspondendo aos 14k, o segundo topo aqui bem longe correspondeu aos 13k, ou seja, 1/14avos abaixo. Nós temos aqui então um topo bem menor do que isso, praticamente aí 20% abaixo, que seria mais ou menos algo em torno dos 11k2, 11k5, o segundo pico da Bitcoin. Então a gente vê aqui como o Ripple ficou bastante defasado, e agora então nos 30 centavos aqui a gente vê aí uma dificuldade aí bem maior, ele está conseguindo manter os seus níveis. Isso pode representar uma excelente oportunidade de alta quando a Bitcoin se recupere, provavelmente aí excedendo os 40 centavos no primeiro momento. Depois a gente acredita que ele fique oscilando por aqui. Tem sido o padrão dele em bons momentos, assim como o padrão em maus momentos tem sido os 30 centavos. A gente lembra pouco tempo atrás, nós estávamos nos 29. Então a gente tem que ficar atento, e
os preços, apesar de serem tão baixos para uma coin, 30 centavos, 32 centavos, a gente tem que se dar conta que uma variação de 1 centavo aí equivale a praticamente 3% de variação nos preços, e aí nós podemos ter aí um recuo pequeno que representa um percentual maior do seu capital, então sempre muita atenção. Nossa expectativa no final do dia de hoje, 32,47 centavos de Tether às 21 horas no horário de Brasília, no intervalo admitido aí dos 31 aos 33 centavos, uma margem de erro de 3%, aparentemente grande, não, menos do que a variação diária, em praticamente aí 90% da variação dos preços de um dia para o outro, e nós vemos uma correlação um pouco maior com o volume na casa dos 50%, ainda não é determinante, a determinância começa a vir acima dos 70%, 70% é um bom nível aí para fazer um limiar entre a dependência ou não, isso é a nossa opinião. No geral, aí a comunidade científica aí tem usado aí esses limites, 30% para baixo não é nada, 70% para cima já é alguma coisa, e ali no meio então fica sujeito a argumentações. Vamos dar uma olhada no mercado agora então para ver como está os preços e os criptomoedas. Começamos nosso giro com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Rumores indicam que o fundador da Tron foi proibido de sair da China. Tem uma outra reportagem dele aqui, inclusive mostra a foto aqui. Fundador da Tron cancela almoço com Warren Buffett por problemas de saúde. Será que elas estão relacionadas? A gente lembra aí, eu posso estar enganado, mas provavelmente aí o Warren Buffett ele cobra por esses almoços, né, por esses cafés, e aí ele faz então donativos então com esse capital arrecadado, né? Ele não vai comprar criptomoedas com isso daí. Então, o fundador da Tron ia ter então um almoço com ele, então provavelmente teve aí, alegando aí problemas de saúde. Como é que será que fica então esse pagamento que foi feito, caso assim tenha sido, né? E uma outra matéria que a gente gostaria de comentar com vocês, que aparentemente aqui corrobora o que a gente falou. Falar que Bitcoin facilita crimes é tática desonesta de políticos, exatamente foi o nosso comentário aí na semana passada sobre exatamente isso, que é alegar então que a facilidade então para crimes com criptomoedas é irrisório, não se justifica, porque tu sempre pode fazer o rastreamento da entrega física, então tanto faz qual foi o meio de pagamento, que tu tem que impedir é a entrega, não necessariamente a comercialização. E só um comentário então nessa linha, já que a gente está tão preocupado com crimes, por que eles não proíbem a fabricação de submarinos? Qual é o bem que um submarino traz para a sociedade? A única aplicação desse negócio é guerra. Por que não proíbem isso? Então, um comentário para a gente pensar ali, né? Então vamos lá, CoinMarketCap, Bitcoin nesse momento aí, o benchmark abaixo dos 10 mil dólares, 9.995, Ethereum 211, ali mais uma vez, Ethereum aí fraco, ainda acima dos 200, quem sabe, aí, sofrendo um pouco mais antes de fazer uma recuperação. Evidentemente, nossa opinião vai depender dos rumos da Bitcoin. Ripple 31 centavos, então indo para o fundo do intervalo, aí, um pouco já abaixo do que nós tínhamos estimado para o final do dia de hoje. Vamos ver se ele consegue se recuperar. Litecoin nos 90 dólares, então perdendo aí os 97. Ele tem um suporte muito forte nos 76, mas ele tem uma bela distância então para percorrer até lá. Bitcoin Cash recém perdendo os 300 dólares, não é um bom sinal. Binance Coin perdendo os 30, já fez isso. 28 aí provavelmente aí é um destino, se ele continuar essa curvatura descendente, de onde é que veio, provavelmente para onde é que está indo. E aí mais uma vez o Tether na 7ª posição, um sinal aí de que o mercado aí não está positivo, de que está perdendo o valor de mercado. Quando essa stablecoin sobe, casualmente nas últimas vezes que isso acontecia ela estava na casa dos 2 bilhões, agora está na casa dos 4 bilhões, se ela não tinha lastro para 2, imagina para 4. Vamos dar uma olhada, o EOS 4,10 acima dos 4 dólares ainda. Vamos dar uma olhada no volume, nós temos aí BitMEX 3.6, recuperando aí da casa dos 2.8 bi, 2.9 no dia de ontem, na nossa análise de ontem, mas é só o que está se recuperando, porque a gente vê aqui o OKEX 1.4, apesar do OKEX é um volume fraco, em geral ela chegava um pouco mais perto dos 2, e a Binance então 1.2 bi nas últimas 24 horas, então bastante fraco esse volume. Nós acreditamos aí que nesse nível os preços não vão para lugar nenhum. Falando neles, vamos diretamente então aqui para Binance, Bitcoin cotado em Tether. A gente dá uma olhada aqui nos preços, eles fazendo um teste aí no fundo. O fundo tem estado aí nos 9K8, um pouco acima disso, logo abaixo dos 9K9, mas a gente vê
vê aqui uma fraqueza no volume, a gente chama atenção que os candles que são predominantes em volume são candles de baixa, e isso aí não é positivo, tá na hora de começar a inverter esse jogo, como aconteceu aqui no último suspiro de alta que a gente teve aí no dia 20, então já 3 dias atrás. Então nós temos aí essa expectativa aí de uma recuperação, e a gente tem que acompanhar então essa LTA, nós já vamos olhar ela numa perspectiva então de maior prazo para ter uma visão um pouco mais clara. Aqui os preços estão repetindo aqui um distanciamento dela de praticamente ali dos 9K7 até os 9K1, então eu poderia cair aqui praticamente $600, aqui 9K8 até os 9K3, então $500. Então olhando assim nós poderíamos então nos distanciar praticamente até os 9K5. Nós acreditamos que os 9K6 aí seriam aí razoáveis para um fundo nessa movimentação, caso ela venha acontecer, antes da gente ter uma recuperação. E a gente chama atenção aqui para esse posicionamento de candles aqui, onde a gente tem candles adjacentes com praticamente o mesmo volume, ou aqui a gente tem uma sequência de candles e com um volume muito maior do que o último de queda. Então isso aqui é sinal de reversão na nossa opinião, e a gente começa a ver aqui quando isso deixa de acontecer. Então nós precisaríamos aí de uma reação, que é uma sequência de candles ou um candle com volume semelhante ou maior, preferencialmente, ou uma sequência de candles cujo a total agregado mais do que supera os últimos candles de baixo, os candles de baixa mais recente, marcando, na nossa opinião, uma configuração de fundo de movimentação, evidentemente ainda que um fundo temporário, né? Que fundo mesmo, nós estamos aí na casa dos 3K, então está bastante longe disso. Então nós esperamos aí esse tipo de configuração para sinalizar um fundo de fato. Então nós não acreditamos que as quedas terminam por aí, exatamente pela ausência dessa sinalização. Vamos dar uma olhada então na perspectiva aí de mais longo prazo. Vamos começar aí com 6 horas. E aí a gente consegue ver aí essa LTA que nós estamos aí logo abaixo, ela já tem aí um belo histórico. Vamos dar uma olhada no diário. Então ela vem aqui desde abril, desde o fim de abril, começo de maio, quando nós tivemos aquelas primeiras altas elásticas que nos levaram aos 5K, né, dos 5K aos 6K. Né? Foi naquele momento, nós traçamos então essa reta aqui nesses fundos, e ela tem sido aí respeitada. Recentemente ela foi aí invadida, ela foi cruzada, mas foi um falso cruzamento, e nós acreditamos que esse próximo aqui seja da mesma natureza, mas aí a gente precisa um pouco mais de confirmação. E na perda dela a gente vê aqui um recuo tranquilamente até os 8K7, ainda mantendo a configuração de topos e fundos descendentes, de preferência um pouco antes disso, aos 9K, aos 9K7 a gente já começa a empatar, e aí nós poderíamos estar entrando aí numa movimentação lateral com ampla limites bastante amplos, então que poderia nos colocar aí numa movimentação lateral por um bom tempo, oscilando então dentro desses limites, até nós estar fazendo o rompimento no melhor estilo de uma Darvas Box gigante. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje da Bitcoin. A gente mostra para vocês aqui uma movimentação também selvagem que vem acontecendo aqui na coin da OKEx. Então a gente vê aqui os preços nesse momento 2,35, eles chegaram a atingir os 2,93 aqui, 2,93 com 47. Então uma movimentação bastante elástica, e a gente ainda está acompanhando para tentar entender o padrão. A gente traçou aqui algumas retas, mas a gente acredita que ele possa recuar, até é bom fazer a extensão dessa reta agora. A gente acredita aí que ele possa fazer esse recuo até essa segunda reta, então seriam desastres, mas tudo bem, ele poderia recuar aqui praticamente até os 2,14, 2,15, 2,20, depende da velocidade com que essa queda acontecer, e aí ele faria então esse fundo. Evidentemente ele pode romper, mas não no período, no fechamento do candle. O fechamento do candle teria que ficar em cima e algo mais acima, não tão rente, tá? Que é o que mostra nesse histórico aqui. Então a gente pode ter um pouco mais de pressão, pode ser que a gente está fazendo um falso rompimento aqui dessa reta atual e a gente encontre algum suporte nesse nível. Do contrário, a gente pode esperar então uma queda um pouco maior, e realmente não existe muita justificativa para um encerramento de queda aqui, a não ser uma dependência aqui da Bitcoin, quando nós poderíamos ter uma reversão aqui na Bitcoin, e aí sim então
está tendo essa movimentação replicada aqui na coin da OKEX. Mas a gente vê aqui uma bela perspectiva de longo prazo, em especial aí rompendo os 3, mas ainda é um pouco cedo aí talvez para esse tipo de movimentação. A gente deve passar por algumas oscilações aqui, que na nossa opinião deve dar algumas oportunidades, mas as oportunidades também sempre implicam em riscos. Falando em risco, vamos dar uma olhada aqui no ouro. O ouro aí nesse momento valorado em 1.420 dólares a onça. A gente lembra a onça Troy, 31 gramas, 31,3, mas depois da vírgula ali já é uma questão mais irrisória, né? Nós temos aí, a gente mostra aqui a valorização que ele teve aí nos últimos 10 dias. Nós tivemos aí o equivalente na Bitcoin, nós tivemos aí uma queda nos últimos 30 dias, ou nos últimos 10 dias, desculpa, nós tivemos aí uma queda aí dos 12K para cá, uma queda de praticamente 20%, e aqui no ouro nós tivemos aqui uma movimentação diferente. Nós tivemos aí uma valorização aí de 2, praticamente 1%, quase 2%. Então mostra aí como eles têm uma característica bastante distinta, aí, em especial na dinâmica dos preços, e de uma maneira geral a gente mostra aqui, nós estamos operando acima dos topos anteriores, o que ainda é um pouco cedo, mas nos dá aí uma expectativa aí de fazer uma movimentação maior, quem sabe fazendo um teste aqui nos 1.800, mas a gente ainda vai precisar romper alguns limites, em especial, como diz Gerald Celente, a gente subscreve 1.450, estamos ainda abaixo de lá. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de participar do nosso grupo Alerta Wild Horses, onde nós enviamos sinais para vocês, exatamente toda essa movimentação que está acontecendo. Nós já mostramos aí no nosso sinal desde ontem, nosso grupo, é o sinal que foi enviado aí no dia de ontem, foi um sinal que ainda está valendo, ele foi emitido às 14 horas aí do dia, perdão, às 9 da manhã do dia de ontem, então aí mais de 24 horas, o que dá um tempo bastante grande aí para os traders se movimentarem. Então a gente tem aqui um update que foi feito às 11 horas e 55 minutos aí do dia de ontem, a gente mostra aí rapidamente para vocês. Então nós temos aqui, em especial com recuperação aos 10K5, porém com risco de recuo aos 9K8. Então, nós vemos aqui os 10K2 sustentando os preços, apesar da perda temporária, potencial oportunidade de entrada, em especial com recuperação aos 10K5, porém com risco de recuo aos 9K8. Tá? Então, a gente já vem comentando isso daí já desde o dia de ontem, então há mais de 24 horas, o que dá tempo aí para os traders aí se prepararem. A gente mostra aqui às 9 da manhã, 9h17 do dia de ontem. Lembramos que quedas até 9K6 com retorno rápido aos 9K8 não constitui esse rompimento da LTA de maior prazo, dado o comportamento recente dos preços em relação a esta reta. Então o movimento de agora está exatamente de acordo aí com os nossos alertas, e a gente então chama atenção para vocês estar participando desse grupo. É um grupo novo, nós estamos fechando agora aí a segunda semana, aí, quinta-feira de operação, e a gente gostaria de estar contando com vocês ali. Nós temos o plano trimestral, R$ 195, são menos de R$ 2,50 por alerta. É só vocês fazer a conta rápida aí de quanto dinheiro vocês estão operando, quanto é que custa uma informação dessa para vocês, e que valor ela pode ter. Daqui a pouco 1% aí melhor aí no negócio, 1% a menos de perda, 1% a mais de ganho, por ter aquela confiança um pouco maior nos níveis. Isso aí se traduz aí já num ganho financeiro, fora aí a oportunidade aí de estar recebendo uma informação adicional e estar juntando com todas as outras aí que vocês com certeza agregam para estar formando a sua opinião, e faz parte aí, claro, da sua educação financeira, e isso não tem preço e não acontece de graça. Ir para o mercado sem qualquer tipo de ferramenta é bastante arriscado, porque daí vocês pagam todo o custo, vocês vão pagar com o seu capital, que vai ser tomado aos poucos no mercado. Em geral, o que acontece, 90% dos traders perdem o seu capital, então a gente justamente quer que vocês não tenham esse resultado.
Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Qualquer coisa aí que nós falamos que não ficou claro, coloque a pergunta nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. E se alguma coisa que nós falamos vocês considerem interessante, compartilhe com colegas e amigos, nós agradecemos. Mande um e-mail para nós, contact@greenfield-br.com, com o título Alertas. Nós vamos informar como é que vocês fazem para participar aí do nosso grupo. Esperamos vocês. Pessoal, muito obrigado. Tchau.